Bom dia, caros estudantes. O objetivo desse vídeo é a gente fazer uma revisão utilizando os materiais disponibilizados através de slide, do conteúdo da nossa prova multidisciplinar, tá? Então, eu vou fazer uma breve passagem pelos conteúdos abordados agora nesse terceiro bimestre. Como vocês já receberam, o assunto na disciplina de artes vai ser a arte no período colonial, tá? No período pré-colonial. Então a gente está falando de um período bem específico, né? A gente não está falando da arte na contemporaneidade, a gente está falando da arte pré-descobrimento do Brasil, né? Então a gente está falando ali daquele período por volta ali de 1500, né? De quem são os influenciadores, né, dessa arte, que inclusive perpassa até hoje, né, essas influências que foram encontradas aí com esses povos que já, tanto com os povos que já habitavam aqui, né, nas terras brasileiras, quanto os povos trazidos de outros lugares, né, os colonos, né, povos africanos, até os próprios europeus também trouxeram muita influência, né, para a arte no decorrer, né, da passagem histórica aqui no Brasil. Então, a gente vai falar aí sobre esses três períodos especificamente, né, quais são as influências da arte indígena, né, quais são as influências da arte africana e as influências da arte europeia, né, quais são as influências, né, quais são os elementos que caracterizam essa arte nesse período específico aqui no Brasil, né. Então, o primeiro período que a gente vai analisar, né, a primeira influência, nada mais do que justa, quando a gente vai falar da arte indígena, né, porque são os primeiros povos que habitavam aqui nessa terra aqui que nós estamos hoje, né, no Brasil. São os povos que já habitavam, né, no momento da colonização, né, no momento do descobrimento, né. A história utiliza esse nome, né, descobrimento, mas a gente já sabe que é uma tomada, meio que uma tomada à força, né, dessas terras de outros povos, né, no caso os povos indígenas, né. A gente vai falar um pouco dos elementos, né, dessa arte, o que compõe, né. E aí eu tenho aqui elementos, né, alguns prints que eu trouxe dos stories, desculpe, dos slides que a gente disponibilizou na plataforma, tá? Quando a gente vai falar de arte indígena, a gente vai falar de uma arte que ela é utilizada em muitos elementos, né, do cotidiano. E aí a gente chama esse tipo de arte utilitária, né? O que quer dizer isso, arte utilitária? É uma arte que ela é produzida através, né, de artesanato, digamos assim, né, de forma mais simples, né, falando, um artesanato feito em elementos que vão ser utilizados no dia a dia. Então a gente vai ver a presença da arte indígena, né, em vasos de barro, quando eles faziam aquelas decorações em vasos de barro, cestaria, né, que são cestas trançadas de vários elementos, como palha, por exemplo, palha de bananeira, né, enfim. Temos também a arte da pintura corporal, que são os grafismos, né, e a arte plumária. A arte plumária, ela é uma arte feita de penas, né, que faz aqueles cocares, né, aqueles elementos que vocês observam que é característico, né, do povo indígena, né, um ornamento, um adorno que eles utilizam na parte da cabeça, né. Então vamos começar aqui na parte da cerâmica, tá? A gente pode notar que pelos padrões aqui utilizados na pintura, vocês vão observar isso em todos os elementos que a gente vai mostrar aqui, inclusive, né, que a arte indígena, ela tem um padrão de pintura que se assemelha a elementos da natureza, né, elementos encontrados na natureza.
como por exemplo, uma árvore, quando você racha ela no meio, você vai encontrar padrões, né, geométricos, formas geométricas dentro do tronco, né? Então eles utilizavam desses padrões, outros tipos de padrões também que poderiam ser utilizados, formatos de animais, como por exemplo, animais selvagens, né, onças, peixes também, inclusive tem muita representação de escama de peixes naquelas pinturas corporais que eram utilizadas pelos índios. Então são padrões encontrados na natureza, né? E aí a gente chama isso de grafismo, né? O grafismo ele é responsável, né? É uma denominação que foi dada por estudiosos desse tipo de arte, né? Para fazer essa representação, né, nesses objetos. E aí dá esse acabamento bonito que vocês podem observar, tá vendo? É um formato geométrico, é um formato que tem uma continuidade, eles têm um padrão semelhante, né, o estilo de arte que era utilizado pelos gregos, né, para fazer a decoração de vasos, né? E aí, para que esses vasos eram utilizados? Para transporte de água, né? Transporte de outras bebidas típicas dos índios, né? Então, eles utilizavam, né, dessa forma de arte para deixar o objeto mais bonito, mais bem decorado, de forma de fazer um adorno ali nos seus objetos, né? Inclusive até ritualístico, muitas vezes. Outros elementos, eu vou passar meio fora de ordem, porque ao salvar o vídeo desconfigurou aqui a ordem dos slides, tá? Nós temos também a cestaria, né? A cestaria, vocês podem observar também, igualmente na imagem anterior, que tem padrões, né? Padrões geométricos, né? A forma como ela é constituída. Olha lá. Então, os cestos eram utilizados ali para coar líquidos. Tem também os cestos tamizes, né, que eram utilizados para peneirar farinha. Cestos recipientes para guardar diferentes materiais, alimentos, inclusive, né? E cestos cargueiros para transportar cargas, né? Então, é uma arte altamente decorada. Vocês podem observar o padrão com que ela é feita, né? São vários padrõezinhos geométricos, triangular, quadrado, redondo, arredondado, fazendo várias formas, né? O que torna essa arte bem peculiar, né? Diferente da arte, por exemplo, africana, que a gente vai ver daqui a pouco, que tem um padrão um pouco diferenciado, né? Porque o que caracteriza, na verdade, essas artes, né, são a forma estética, né, a comunicação visual que você consegue observar, e você bate o olho e você consegue falar, olha, essa é da influência dos índios brasileiros, não, essa é da influência dos índios americanos, não, essa é da influência africana, né? São padrões que a gente consegue, assim que a gente bate o olho, ter mais ou menos uma noção do que é, de qual é a origem, né, de quem é a influência principal daquele tipo de arte, né? Pintura corporal, veja, cada tribo ela tem um padrão, né? Cada tribo ela desenvolve um padrão na pintura corporal, na arte da cestaria, na arte da plumagem e na arte também da construção da cerâmica, né, dos vasos. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês são exemplos, né, imagens inclusive encontradas na internet, né, e tudo isso era produzido, né, de forma através de elementos naturais, né? No caso da pintura corporal, eles utilizavam muito a questão do urucum, né, para fazer essa questão, essa tinta avermelhada, pigmentações naturais em geral.
Então eles se utilizavam desses padrões geométricos também, né, para fazer a marcação ali da sua etnia, né, da sua tribo, né, quem são os povos, né, quem são os seus povos, e se diferenciavam através dessa pintura, tá? Então nós vimos aqui a arte indígena, vamos passar agora para a arte africana, né? E a gente vai falar de arte africana ou afro-brasileira também, né? A africana a gente vai falar mais especificamente dos elementos trazidos pelos povos africanos diretamente, e afro-brasileiro a gente está falando da arte que já pega influência dos povos africanos, mistura um pouco com as influências indígenas e aí forma uma arte tipicamente brasileira, por isso afro-brasileiro, porque ele tem a influência africana, mas ele é genuinamente brasileiro, tá? Deixa eu só localizar. Certo, a arte africana representa os usos dos costumes das tribos africanas, né? O objeto de arte é funcional, expressa muita sensibilidade nas pinturas, nas esculturas. A presença da figura humana identifica a preocupação com valores étnicos, morais e religiosos, tá? É uma arte que é uma arte mais rica, né? Os elementos que são utilizados são derivados ali do metal, né? Ali, ouro, bronze, marfim como matéria-prima. Então ele é uma arte um pouco mais rebuscada, né? Digamos assim. Quando a gente vai falar dessas artes africanas e afro-brasileiras, são artes que têm um elemento diferenciado, né, na sua composição, porque eles são elementos mais difíceis de trabalhar, né, digamos assim. Vamos começar aqui pelas máscaras. As máscaras africanas, elas têm, em sua maioria, esse padrão meio oval, né, digamos assim, que forma essa figura grotesca, né, essa figura que você olha para ela no primeiro momento, você tem um choque, né? Então, algo que você não tenha o costume de ver no cotidiano, devido à sua beleza, à sua forma de constituição, né? No que ela era utilizado nas suas danças, nos seus rituais, né? Então, elas têm esse padrão, né? Que é um padrão estético único também, né? Que a gente vai observar também, inclusive, influências desse padrão estético na arte vinda posteriormente, né? Na arte europeia, né? Essas máscaras são confeccionadas, olha, como vocês podem ver aqui na legenda, em barro, marfim, metais, mas o material mais utilizado é a madeira, né? Para estabelecer a purificação e a ligação com a entidade sagrada. Elas são modeladas em segredo e na selva. Então é uma questão bem ritualística mesmo, né? A constituição das máscaras, vocês podem perceber também que tem padrões, alguns padrões geométricos ali, formas triangulares, pontilhado. Então a informação é bem rica, né, nesse tipo de arte, né, a arte africana, né? Diferente de uma máscara indígena, por exemplo, né? As máscaras indígenas são construídas ali de casca de árvores, outros materiais como palhas, cabeças, né? Que podem ser feitas de plumagem, enfim. Tudo isso lembrando que todas as informações estão presentes nos slides disponibilizados, tá? Influências da arte africana nas vanguardas europeias, né? Naqueles movimentos de vanguarda, cubismo, o próprio modernismo é um movimento de vanguarda, mas que aconteceu aqui no Brasil. Então, estou falando de cubismo, futurismo, enfim. Esses movimentos de vanguardas europeus, nós temos aí algumas influências. Ó. A máscara africana, daquele padrão que eu acabei de mostrar para vocês, né? Meio oval, com os olhos meio miudinhos, né? E aqui essa parte do tronco mais
essa parte aqui da face mais alongada. Como é que se traduz na pintura, né? Isso aqui é uma pintura de Pablo Picasso, né? Então, olha mais ou menos aí a influência, né? Como ela se dá através da arte africana. E aí tem uma pegadinha para vocês lá na prova, né? Porque se você observar, lá a gente vai falar de influência, né? Quem influenciou quem? Nesse caso aqui, a máscara africana influenciou a pintura ou a pintura influenciou a máscara, né? Então vocês têm que ter mais ou menos, né, essa sacada, né, de entender que quem está influenciando a pintura aqui é a máscara. A máscara, ela é tradicional no período colonial, né? A gente está falando de 1500, né? E aqui, quando a gente está falando dessa vanguarda europeia, a gente está falando dos períodos de 1900 em diante, né? Então, pegando aí influências, né, da pintura, desculpe, da máscara africana. Temos também aqui algumas esculturas, né, nesse formato bonito, né, bem entalhado, né, bem feito. E é sempre muito bem expressiva, né? Vocês podem observar a expressividade nos olhos, no nariz, né? As formas do rosto sempre muito alongadas, né? São características aí de como os africanos registravam, né, a questão da feição, né, ou seja, a face, né, dos personagens que eram objetivos das suas máscaras ou esculturas. Tá? Pintura corporal, né, um padrão bem geométrico também, bem feito, também baseado em animais da região, né? Aqui é uma tribo em específico. Também se diferenciam por tribos lá, cada pintura, né? Vai ter uma diferenciação por tribos. Utilizado em danças, rituais, as pinturas, né? E rituais, quando a gente fala, são rituais de passagem, né? Da mocidade para a vida adulta, né? Enfim, eles têm todos os rituais, né? Rituais para comemorar colheita, caçada, enfim. Para cada tipo de ritual também uma pintura diferenciada, né? Assim como é nas tribos indígenas, né, brasileiras também. Algumas influências da arte africana na contemporaneidade, né, em performances, instalações, tudo isso é feito, né, a partir desse povo, né, do povo africano. E aqui as danças afro-brasileiras, né, também pegando como inspiração a arte africana no geral, misturando com as culturas já presentes aqui, né, conforme já havia falado. Né, vocês podem ver aqui nessa linha essa referência, né, sociedades africanas que misturou com as demais culturas daqui e aí formou a arte afro-brasileira. E a gente vai ter várias danças típicas, maracatu, congada, coco, enfim, uma infinidade de manifestações, né? E aí, por último, a gente vai entrar nas influências europeias, né? O que os europeus trouxeram, né, de influência nesse período pré-colonial. E aí a gente vai falar mais especificamente de um período que ficou conhecido como o período barroco, né, na arte, não só no Brasil, mas também, né, no mundo inteiro, em especial na Europa, tem início esse movimento, né, que é o movimento barroco. Quando o barroco chega aqui no Brasil através dos portugueses, né, da influência europeia, o Renascimento já estava em alta na Europa, né? Então os ideais clássicos já estavam sendo retomados, a Idade Média já tinha caído, né? O período conhecido como a Idade Média já tinha caído na Europa, então eles já estavam adiante, né, nesse quesito de informações. Então o Renascimento, o Barroco, ele vem para resgatar os ideais da Idade Média. Na Idade Média, o ideal era fazer com que
o adorno, né, das igrejas, o adorno dos templos, chamasse a atenção de fiéis, né, para acumular fiéis naquele período. A igreja ela tinha esse objetivo, né? Então eles contratavam os melhores artistas da época, os melhores arquitetos para fazer aquela arquitetura esplendorosa, né? E fazer aquele templo bonito e chamassem a atenção de mais fiéis, né? Então é semelhante ao ideal do barroco, né? O barroco ele tem esse viés, né? De utilizar a arte para embelezamento, né? Para engrandecimento desses templos e fazer com que esse tipo de arte chame a atenção de mais fiéis, né? Então aqui no barroco a gente vai ter em especial, principalmente a arquitetura, tá? Aqui já é uma arquitetura mais do barroco brasileiro, especificamente. Vou passar brevemente, tá? Para essas informações. São construções de alvenaria, né, feitas em tijolos, são construções muito robustas, né? Então elas vão ter esse formato que vai ser dividido entre nave principal, naves adjacentes. Isso não é muito importante a princípio, né? Somente para a gente entender quais são essas influências, tá? Então, começando aqui pela arquitetura, e a gente vai falar especificamente de arquitetura de templos, né? De igrejas em geral. Muitas dessas igrejas, em vários lugares do Brasil, ainda estão em funcionamento, né? Que é uma curiosidade que muitos têm. Pinturas, quando a gente vai falar de pinturas, a gente vai falar especificamente das pinturas no teto dessas catedrais, né, no teto dessas igrejas, pinturas de cunho religioso utilizadas para evangelização, certo? E nós temos também a escultura. Da mesma forma, a escultura era utilizada como forma de evangelização, catequização de fiéis. Aí, muito comumente a gente vai encontrar passagens da Bíblia sendo encenado por esses bonecos, né, de tamanho, quase tamanho real, né? Aí a gente vai ter na escultura influências como o Mestre Ataíde, Aleijadinho, né, da região ali de Minas Gerais, eles se destacam nessas produções, né? Então, o que é interessante a gente entender, né, para finalizar esses assuntos, né? A influência dessas artes no período pré-colonial são a base para o que vem acontecendo no Brasil desde hoje e o que vai acontecer no futuro, né? Quando a gente pega essas influências que são estudadas e dissecadas com o tempo, né, por vários acadêmicos, a gente vai criando novos padrões de arte em cima, né, do que era feito de forma ritualística, muitas vezes, de forma natural, de forma de inspiração natural. A gente vai fazendo e criando esses padrões para a arte e vamos colocando, levando a arte a outros patamares, né? Aí logo após esse período colonial, a gente vai ter a instituição de uma academia de belas artes no Brasil, que vai desenvolver ainda mais, né, esses estilos artísticos, né, posteriormente. Então, a princípio é isso, a gente fazer esse levantamento, né, essa revisão dessas três influências na arte no período colonial, né, que é a arte indígena ou pré-cabralina aqui no Brasil, a arte africana e afro-brasileira e também a arte europeia, ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Observem novamente os slides, né, os formulários, algumas questões presentes nos formulários, inclusive, né, que estão corrigidas, vão cair na prova multidisciplinar, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado a fazer essa revisão para a prova multidisciplinar, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha um bom dia.